Estrelas, satélites e planetas ajudaram o homem a traçar rotas e programar colheitas. Mas também ocultaram o mistério de saber se estamos sozinhos no universo. Movidos por essa pergunta, todos os dias milhares de recursos são empregados para a investigação espacial. Muitos acreditam que a resposta pode estar em nosso próprio planeta. Os campos de plantações podem ser a chave para compreender o que se esconde por trás das histórias de OVNIs. Nas idílicas paisagens rurais, estranhas aparições interrompem a paz dos moradores, causando assombro entre a comunidade científica e os investigadores do fenômeno OVNI. Em Buenos Aires, na Argentina, 7 investigadores estavam no campo estudando uma série de marcas no solo, quando o lugar foi invadido por objetos luminosos que pareciam interagir com eles. Havia alguma relação entre as marcas e as luzes? Em Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, Brasil, 2 homens viajam em direção a um estranho fenômeno. O que esse objeto fazia no meio do campo? Na região de Tlapalanoia, no México, surgiram 3 formas estranhas e complexas no solo. Um investigador resolve conhecer toda a verdade e utiliza métodos inovadores para descartar que foram feitas por humanos. Contato extraterrestre. Hoje apresentamos OVNIs e sinais. Para muitos, a presença extraterrestre ou de inteligências superiores ocorre há milhares de anos. Para outros, teve início em 1947. Seja como for, após mais de 70 anos, a pergunta que todos fazem é: o que querem? Existe uma grande quantidade de fenômenos que acompanham indiretamente o fenômeno OVNI. Mas nós não sabemos se tem relação ou não com o fenômeno OVNI. Muitos investigadores e pesquisadores acreditam que esses OVNIs, os que realmente são extraterrestres ou alienígenas, nos deixam mensagens. Uma das principais formas dessas mensagens são os círculos nas plantações. Com certeza, alguns círculos são falsos. Eu me pergunto por que escolheriam símbolos ininteligíveis. Afinal, podiam fazer uma ligação ou sei lá. A questão é o que são essas mensagens, o que significam? Acho que os círculos são mensagens para quem vive na Terra. Mas, se pensar a respeito, são vistos do céu. Então, não seria um grupo de alienígenas mandando mensagens para outros alienígenas sobre o que acontece aqui? Não resta dúvida de que uma parcela dessas civilizações que estão nos visitando buscam, sim, se deixar mostrar, se deixar ver. E se está deixando a sua mensagem, é para que ela seja vista, é para que ela seja estudada e, se possível, compreendida por nós, seres humanos. Descobrir a origem desses sinais e seu significado intriga cientistas e investigadores do fenômeno OVNI no mundo inteiro. Desde a primeira aparição na Inglaterra em 1976, as marcas nas plantações são vistas como uma chave para desvendar o mistério do universo. Em meio a tantas dúvidas, um incidente poderia ser fundamental para compreender melhor a origem destes sinais. No dia 4 de março de 1986, 7 investigadores foram para a província de Buenos Aires, na Argentina, para estudar de perto uma série de fenômenos OVNI. A noite de vigília acabou sendo muito diferente do que tinham planejado. Em 4 de março de 86, foi mais um de tantos dias que íamos investigar no campo para ver alguma coisa. Mas foi um dia que ficou marcado para nós. Até hoje me lembro que foi o caso que mais me marcou e que me lembro como um encontro mais próximo entre o OVNI e o investigador. Luiz Burgo era um membro da FAO, um grupo de investigação do fenômeno OVNI que estudava uma série de relatos de luzes e marcas no solo. Seus mais de 15 anos de formação não o tinham preparado para imaginar o que ele e o restante do grupo estavam prestes a testemunhar.
Em 1985, investigávamos uma série de aparições nessa área. E geralmente fazíamos as vigílias de OVNIs, os trabalhos noturnos de investigação de campo, na região do balneário de Atalaia. O pessoal de lá via luzes e começamos a investigar as plantações de Atalaia. Até que apareceram 150 marcas. Era praticamente um santuário de OVNIs. O grupo se reuniu no local combinado, no começo da estrada que chegava à plantação, onde haviam encontrado marcas no solo, cuja origem buscavam determinar. Nos reunimos, como sempre fazíamos, quando íamos até Atalaia para ver alguma coisa. Todos afirmavam ver OVNIs em Atalaia naquela época. Claro que isso também era sustentado pela imprensa. Era só abrir o jornal ou ver os noticiários na televisão e todos falavam do caso Atalaia. Então, nós éramos os únicos que ainda não tínhamos visto alguma coisa. O caminho era longo e os carros avançavam com dificuldade. Mas eles não desistiram. Estavam decididos a ver algo, mesmo que isso os lançasse na experiência mais angustiante de suas vidas. Nós fomos olhando e falando do fenômeno, querendo ver alguma coisa. Estávamos conversando normalmente, sem imaginar o que iria acontecer. Chegamos tarde, eram umas 5 para as 9 da noite ou 10 para as 9. A porteira da plantação onde queriam entrar para ver as marcas estava fechada. Mas em vez de encarar como um mau agouro e voltar, decidiram ficar na entrada e fazer uma vigília. Conhecíamos muito bem aquele local como a palma da nossa mão. Tínhamos passado meses por lá e sabíamos como era para ver tudo muito bem. O grupo se distraiu observando as marcas do lugar. Mas já havia sinais claros de que alguma coisa ia acontecer. Logo que descemos dos carros, o Fernando falou: "Olhem aquilo." Eu olhei no horizonte e vi duas luzes. Nos viramos e lá estavam os dois objetos não identificados, praticamente em cima do vilarejo. Foi incrível. Uma coisa estranha. Não tinham forma, eram duas luzes, bem grandes, talvez um pouco menor do que uma estrela brilhante. E eles ficavam mudando de cor. As cores eram vermelho, verde e amarelo que mudavam. E o mais estranho foi que vinham do rio. E quando falamos para todos olharem, na mesma hora eles ficaram parados. Daí começaram a se movimentar juntos e girar entre si. Ficavam se cruzando. Às vezes parecia que era uma só, porque ficavam uma atrás da outra, como se brincassem. Foi um show de luzes que nunca pensei que aconteceria, que fosse ver. Eu queria que chegassem perto, porque eu não estava com medo. Então teve uma hora que eu falei para mim mesmo: nunca pensei que ia ver isso. Todos sabiam que presenciavam algo único e buscavam uma explicação. Mas rapidamente o clima de expectativa passou a ser de nervosismo quando uma das luzes começou a se aproximar perigosamente. E quando a luz começou a se aproximar, nunca vou esquecer disso, Luiz Burgos resolveu pegar uma lanterna. Começou a se aproximar da gente. E nós tínhamos uma lanterna, então cada um ia ligar a sua e ia sair correndo, porque a luz ia descer e nos matar.
E aí falou. Espero que alguém fique para contar. Olha, se acontecer alguma coisa, é só ligar a lanterna, tá? Acho que isso assustou todos nós, porque ele supostamente era o mais preparado. A mudança de comportamento das luzes os aterrorizou. Um por um, perceberam que testemunhavam algo desconhecido. Poucos minutos depois, a luz retrocedeu e voltou à posição original. Eu tive a sensação de que quem estivesse dentro daqueles aparatos tinha nos detectado. Então, para mim, foi uma espécie de contato a nível visual. Nós os vimos e eles nos viram. As duas luzes avançavam e cada vez mais ficavam sobre nós. Eu ouvi o Burgos dizendo, se vierem, cada um corre para um lado diferente. Sem saber da origem e das intenções das luzes, uma pessoa do grupo decidiu ligar o carro em que haviam chegado. Queria deixá-lo pronto para partir caso fosse necessário. Mas suas ações teriam repercussões inesperadas. Vai logo, apaga o farol, Era apaga! como se os dois objetos quisessem nos assustar, nos fazer fugir dali. Como se tivessem a necessidade de descer naquele lugar onde havia as 150 marcas que tínhamos observado e estivéssemos atrapalhando, como se dissessem, pessoal, saiam daí porque temos que estacionar. Ficaram em cima de nós. E atrás tinha umas 150 marcas. Burgos disse, olha, se eles querem descer, eu não acho que vão se importar se estamos aqui ou se tem vacas. Eles vão descer e pronto. Depois de vários minutos, quando parecia que as luzes iam aterrissar em frente a seus olhos, de repente começaram a subir, se distanciando do lugar. Alguns acharam que o pior já tinha passado, mas estavam apenas começando a vivenciar algo ainda mais misterioso. Eu continuei olhando as duas esferas menores. E aquelas duas esferas que estavam brincando começaram a subir e sumiram. Fernando continuava em estado de choque e seu nervosismo levaria a uma nova descoberta ainda mais preocupante. Quando partiram, as duas luzes foram bem devagar, as duas se juntaram e foram bem devagar. E nós ficamos lá um pouco, passamos alguns minutos conversando e comentando, alguns emocionados, outros nervosos, e num determinado momento... Meu filho gritou, olha aquilo lá. Os investigadores se tornaram protagonistas do caso mais espetacular que já tinham conhecido. No entanto, havia muito mais temor que alegria. O que poderia acontecer? As histórias que envolvem supostos sinais se repetem por toda a região. Mas poucos casos despertam tanta curiosidade e fascinação como as marcas que aparecem da noite para o dia nas plantações. Há muitos anos, o mundo se pergunta qual a origem dos agrogramas. Os céticos garantem que são produzidos pelo homem. Mas quem acredita diz que são feitos por uma tecnologia que não pertence à humanidade. É hora de investigar qual é a verdade por trás desses sinais perturbadores. Na última década, esse tipo de marca tem aparecido em plantações da América Latina. Em Tlapanaloya, no estado do México, os agrogramas começaram a surgir em 2011. Estava no campo andando pela plantação e encontrei as figuras. Muito bem feitas. E não havia pegadas. Tinha aparecido um círculo na plantação de aveia. E daí eu pensei, quem é que veio até aqui para estragar a minha plantação? A aveia estava dobrada, mas não estava quebrada. Começamos a procurar, por curiosidade, se havia alguma pegada, algum rastro. Quem poderia ter feito aquilo? E por quê? Mas no final não encontramos nada.
Johanan Dias e Carlos Clemente, 2 jornalistas e investigadores do fenômeno OVNI, se reúnem para buscar uma explicação para as marcas nas plantações. Aqui no México, esse fenômeno começou a aparecer a partir de março de 2011. E no começo, estas formações eram simplesmente círculos. E logo chamou muito a atenção porque era um fenômeno apenas observado na Europa. E depois, em 23 de novembro de 2011, foi quando apareceu essa grande estrela que a gente está vendo, repetindo as mesmas características da anterior. A planta não estava morta. A planta estava dobrada, mas com vida. E continuava crescendo. Era como se a aveia fosse penteada e também entrelaçada. Um ano depois, surgiu então um grande círculo que era rodeado de 16 triângulos. E o pessoal começou a se acostumar com esse tipo de fenômeno. Um dos elementos que mais chama a atenção nesse tipo de marcas é que as testemunhas dizem que aparecem de um dia para o outro, em absoluto silêncio. E que nas noites anteriores, muitos veem luzes estranhas na região dos agrogramas. Johanan decide que é o momento de conseguir algumas provas e tentará fazer o mesmo tipo de marcas. Para isso, vai a uma plantação de aveia perto da cidade do México, onde 2 investigadores deverão produzir as marcas em apenas uma noite. Esta prova permitirá estabelecer até que ponto a mão do homem pode ser responsável por estes sinais. Na Argentina, um grupo de especialistas foi investigar um local com uma grande quantidade de marcas no solo quando foram cercados por luzes estranhas. Em Tlapanaloya, no México, o jornalista Johanan Dias tentará recriar um agrograma para comparar com outros que aparecem na região. Ele conseguirá encontrar a verdade? Em Serra da Beleza, no Brasil, um homem viajava sozinho por uma estrada quando se deparou com um objeto que mudou sua vida para sempre. No dia 4 de março de 1986, 7 investigadores do fenômeno OVNI realizavam uma vigília ao lado de uma plantação onde tinham encontrado mais de 150 marcas no solo, que atribuíram a objetos voadores não identificados. Pouco depois que chegaram, viram 2 luzes estranhas que começaram a se aproximar em grande velocidade, deixando todos em pânico. As luzes desapareceram, mas algo ainda mais ameaçador estava prestes a acontecer. E apareceu uma luz forte. Ela era 10 vezes maior que as outras 2 luzes. Chamou muita atenção porque não subia nem descia, acendeu no mesmo lugar. Estava parada e acendeu uma luz, do tamanho de uma lua cheia. E eu vi que veio em nossa direção, de uma maneira ameaçadora. Branca, enorme e agressiva, como se fosse bater em nós. E aí o Rodolfo, que era um dos membros do nosso grupo, falou para nos jogarmos no chão. Veio com tudo na nossa direção. Ia pegar todo mundo. Não tinha saída. Todo mundo foi para debaixo dos carros e eu não. Eu queria que chegasse perto. Achei que fosse nos queimar. Me joguei no chão apavorado, achando que íamos desaparecer. E aí uma pessoa do grupo começou a correr e entrou em um estado de pânico maior que dos outros. Quando alguém perde o controle, infelizmente, pensa no pior. Enquanto Ana tentava acalmar Fernando, Avelino tentava tirar uma foto do que via. Era a foto mais difícil de sua vida. Foquei a câmera e quando ia apertar o botão, apagou.
Eu ouvi Burgos falando, isso fez a luz apagar. E era verdade. Foram menos de 5 minutos. E o fenômeno chegou ao fim. A primeira coisa que Burgos falou foi, você perdeu a foto. E o que é que eu podia fazer? Não deu tempo. Não deu tempo. E apagou. Assim como apareceu, se apagou. Depois que a luz desapareceu, o grupo se reuniu novamente. Tentavam entender o que tinha acontecido. Chegamos à conclusão de que, quando chegamos lá naquela noite, o objeto já devia estar ali. Vai saber há quanto tempo. Quero dizer, não desceu nem subiu, ele apareceu e acendeu. A luz havia desaparecido, mas pensaram na hipótese do objeto estar camuflado. E Avelino tirou uma foto, mesmo sem ver nada no céu. Quando revelei as fotos, no lugar da luz, apareceu uma esfera escura, que estava lá, mas ninguém viu. Isso nos deu a ideia de que, quando apagou a luz, o objeto se aproximou do grupo. Então nós ficamos a uma distância muito pequena, porque seria impossível ter captado o objeto, ainda mais com a escuridão da noite. Eu senti um medo do desconhecido. Achava que estava preparado, buscava isso. Mas quando apareceu, na verdade, eu não estava preparado. Depois dessa experiência, eu sempre olho para cima. Você começa a considerar algumas coisas depois. Se estavam tripulados, se havia alguém, por que veio para cima de nós? Um monte de perguntas que, depois, com o tempo, ficam na sua cabeça até o dia em que você morrer. A noite de 4 de março de 1986 ainda guarda mistérios que os investigadores não puderam resolver. Os acontecimentos dessa noite provam que estamos diante da presença de seres de outros planetas ou se trata de eventos explicáveis. Havia uma relação entre as quase 200 marcas que apareceram no solo e as luzes que apareceram naquela noite? O caso que ocorreu em Atalaia não é o único da região em que testemunhas encontraram marcas estranhas na Terra. O fenômeno dos agrogramas apareceu na Inglaterra em 1976. Desde então, essas estranhas marcas despertam o fascínio da população e intrigam a comunidade científica, que ainda discute quem as fez, com que finalidade, qual o significado. Poderiam ser produzidas pelo homem. Utilizam a proporção áurea, usam as mesmas figuras geométricas que nós, a distribuição espacial das figuras, seja qual forem os signos que retratam o significado deles. Quem os faz tem uma mentalidade e uma cosmovisão muito parecida com a nossa. Até onde é possível serem feitas pelo homem? Seriam algum tipo de mensagem? Eu não sei se há uma mensagem para a raça humana de extraterrestres. Eles são provocados por uma inteligência. Essa inteligência está deixando ali a sua marca, a sua pegada, o seu sinal. Será que alguma dessas civilizações quer se comunicar com a gente? Esses fenômenos estranhos começaram a se apresentar na América Latina. E assim como na Europa, aparecem de uma noite para outra. E as testemunhas nunca veem nada fora do comum, além das marcas. Além do significado dos desenhos, os investigadores se perguntam: quem será o responsável? Johanan Dias, jornalista e investigador do fenômeno OVNI, tenta recriar um agrograma. Poderá descobrir o que se esconde por trás deste mistério? Cosme, tudo bem? Prazer te encontrar. O prazer é meu. Obrigado. José Luiz, como está? É um prazer. Nos encontramos de novo. Perfeito. Bom, a ideia é tentar simular estas marcas que apareceram faz alguns anos para ver qual seria a diferença e se realmente são feitas por objetos voadores não identificados. Ou para confirmar a possibilidade de que alguém tenha feito estes agrogramas que apareceram aqui nesta região. O que acham? Achamos que é possível fazer. Claro. Agora, que tipo de ferramentas vocês precisam para fazer essas figuras? Olha, a ideia é usar uma ferramenta muito simples, sabe? Bastante prática e fácil de ser transportada. Para que ela não faça barulho, que ninguém perceba o que está acontecendo. A ideia seria utilizar um tubo. Por que um tubo? Para não quebrar as plantas e deixar tudo bem amassado. Como se estivessem penteando toda a área? Isso, e sem quebrar. E para fazer os círculos maiores, os exteriores, a gente utiliza uma corda assim. Eu gostaria que fizessem uma noite
para que na manhã seguinte estivesse pronta para ver, e daí a gente começar a checar as características entre as outras e essa que vão fazer agora. É um desafio. Podemos fazer isso? Os investigadores conseguirão fazer um agrograma similar aos encontrados anteriormente na região em apenas uma noite? Os dois investigadores trabalham durante a noite. A regularidade do terreno semeado facilita um pouco a tarefa. No entanto, a falta de luz e ferramentas que fazem barulho são uma limitação que os prejudica. Nós decidimos fazer de uma maneira que fosse muito simples. Usamos ferramentas que deixem o mínimo de marcas possível e para fazer de uma forma mais portátil. Eu acho que nós vamos ter êxito. E no final, as figuras que nós fizemos se assemelham muito com outras figuras. Após uma noite de trabalho, os especialistas deixaram as marcas prontas para analisá-las na manhã seguinte. Conseguiram descobrir o mistério por trás dos agrogramas? Será que existem mesmo sinais que confirmem que somos visitados por seres de outros mundos? No Brasil, na Serra da Beleza, um homem dirigia sozinho em uma estrada à noite. Uma luz potente foi uma das maiores surpresas de sua vida. Há alguns anos começaram a aparecer agrogramas na América Latina. E o México é um dos países onde mais foram encontrados. Enquanto os céticos garantem que não passam de marcas feitas pelo homem, outros sustentam que são o trabalho de uma tecnologia que não pertence à humanidade. Johanan Dias, jornalista e investigador do fenômeno OVNI, se dispôs a resolver essa dúvida, ao tentar fabricar marcas similares em tempo recorde. Na manhã seguinte, após terminar os trabalhos na plantação de aveia, uma equipe sobrevoa o local para registrar o resultado. Johanan chega ao lugar acompanhado das testemunhas que viram as marcas originais. Eles serão a chave para estabelecer se o agrograma que acabou de ser feito se assemelha aos que foram achados na região em 3 ocasiões. O formato das que vimos e as de hoje são uns 90% diferentes, facilmente, uns 90%. Não era bem assim. Não, antes não. Não é igual, parecido, mas não é igual. Não parece com o jeito que estava quando encontramos, sem deixar marcas. E aqui tem marcas e também são quebradas. Não sabemos quem fez, por que fez e continuamos na mesma. As testemunhas acreditam que as marcas não se parecem. As plantas não estão dobradas, mas sim quebradas. Essa opinião é muito valiosa para a investigação de Dias. Johanan Dias encontra o jornalista e investigador Carlos Clemente para analisar as imagens aéreas do agrograma. E chegam a conclusões reveladoras. Parece perfeito. Quer dizer, não tem nenhuma diferença com os que apareceram antes na região. Na verdade, não há nenhuma diferença, porque de cima parecem praticamente iguais, né? Iguais, sim. Inclusive com muita simetria, não estão mal feitos. Isso vendo de cima, mas quando eu fui ver de perto, não tem nada a ver. Tudo que foi amassado quebrou? Sim. Tudo? Tudo. Então a gente viu que as plantas quebraram. Também vimos marcas no terreno e são figuras muito simples. É um círculo, ou seja, tem um centro e o círculo sai do centro, nada mais que isso. E outra coisa que as testemunhas disseram foi que em algumas das fotografias que fizeram apareceram algumas esferas. E isso chamou muita atenção, porque a gente tinha as figuras, mas como fazer as esferas? O outro foi mais elaborado, não acha? Ele foi feito com as plantas entrelaçadas. Como fazer as plantas ficarem algumas para a esquerda e outras para a direita, mas sem se entrelaçarem. Isso não é uma coisa possível. Mas eu acho que este desafio funcionou muito porque a gente conheceu mais sobre os agrogramas que realmente apareceram e os agrogramas que não tem nada a ver com esses objetos voadores. Agora tem um parâmetro para saber quando é feito por pessoas e quando não tem uma explicação, não é? Exatamente. Eu acho que deu muito certo e isso vai ajudar bastante.
Johanan Dias conseguiu provar que a mão do homem é capaz de fazer este tipo de agrograma em pouco tempo e sem chamar muita atenção dos vizinhos. No entanto, a vegetação não ficou igual à dos outros encontrados na região. E não puderam evitar as marcas. Além disso, muitos agrogramas originais retratavam formas mais complexas. Eram maiores e vinham acompanhados pela presença de OVNIs nas noites prévias e de luzes raras dentro das marcas. Estamos diante da presença de verdadeiros sinais deixados por seres de outros planetas? Ou se tratam de desenhos produzidos pelo homem? As plantações da América Latina são um cenário de estranhas situações que quebram a calma dessas regiões pouco habitadas. O que há por trás dessas manifestações? A resposta poderia estar nos milhares de testemunhos dos moradores da região. Em uma noite fria de 1988, na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, Brasil, Alexandre dirigia totalmente sozinho por uma estrada quando teve uma experiência que o marcaria para sempre. Alexandre trabalhava em Santa Isabel e todos os dias voltava para a cidade vizinha de Conservatória, onde vivia. No entanto, ele não sabia que essa viagem estava prestes a se tornar algo que fugia totalmente de sua rotina. Eu era bancário na época. Numa sexta-feira eu fiquei até mais tarde no banco e vim embora nessa sexta-feira por volta de 10h30 da noite, 10h30 da noite. Alexandre seguia sozinho pela aparente tranquilidade da noite. Vinha escutando música no carro normal, o rádio ligado. Vindo na estrada, eu notei no alto da serra aquela luz por detrás da montanha. É a Serra do Cavalo Russo, uma montanha de pedra e que essa montanha parecia ser a lua por detrás da montanha. A lua surgindo, né? Em vez de parar o carro, Alexandre abandonou o bom senso e começou a avançar até ficar frente a frente com a luz estranha. Quando eu cheguei na curva, eu notei que a lua não surgia por detrás da montanha. Então, fiquei olhando aquilo e parei o jipe. Era só como se fosse uma luz fluorescente, em cima da montanha. Até então, eu não tinha certeza do que era. Mas quando eu coloquei o binóculo, eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, me deu assim uma vontade de ficar olhando aquilo e ao mesmo tempo com medo de querer voltar para Santa Isabel. Alexandre não sabia o que fazer. Estava sozinho no meio de uma estrada vazia, sem nenhuma testemunha e sem ninguém para pedir ajuda. Dava para ver nitidamente com o binóculo que era um objeto diferente realmente, não tinha nada a ver de coisas normais que se avista aí na serra. Era realmente totalmente diferente do que eu já vi em toda a minha vida. Era um prato de cabeça para baixo, ao contrário, e cheio de luzes em volta. E eu botava o binóculo e via essa luz girando em volta do prato. Aí realmente eu senti medo. Fiquei observando o prato por volta de uns 15 minutos. Aí que me deu a vontade de realmente chamar outra pessoa para poder ver junto comigo o objeto. Alexandre conseguiu sair do estado de comoção em que se encontrava e tomou uma decisão. Resolveu voltar para Santa Isabel e procurar alguém que pudesse comprovar que o que estava vendo era diferente de tudo que conhecia. Rodei a cidade de carro, fui para lá, fui para cá e quase que eu não encontro ninguém, porque a cidade interior, depois de 10 horas da noite, não fica viva alma na rua. Quando eu já estava realmente quase desistindo, que eu fiz o retorno na rodoviária e comecei a subir para voltar para cá, aí que eu vi a igrejinha aberta assim, vi que tinha um velório lá e tal, desci do carro, fui lá dentro para ver se eu encontrava alguém conhecido. Era um velório de uma senhora que tinha falecido em Santa Isabel, devia ter umas 8 ou 9 pessoas. No velório, Alexandre encontrou Floriano, seu amigo e mecânico.
Sem hesitar, foi até ele para conversar sobre o que havia acontecido. Ninguém percebeu como eu falei com o Floriano. Eu não cheguei gritando dentro do velório, não cheguei gesticulando, falando, eu vi a luz, para não assustar as outras pessoas, né? Porque ninguém falou, vamos lá ver o disco voador. Finalmente, Alexandre tinha encontrado alguém conhecido, mas não sabia se Floriano ia querer acompanhá-lo. Eu disse, seu Floriano, por favor, vamos, o senhor quer ver a luz que aparece lá na serra? Eu falei, poxa, eu moro aqui há 50 anos, nunca vi. Poxa, vamos lá agora, Alexandre. O seu Floriano ficou impressionado e ansioso também para poder avistar o objeto. E fomos conversando, e ele foi, será que é verdade mesmo? Eu falei, vamos lá para o senhor ver, se estiver lá, o senhor vai ver o que eu estou vendo. Alexandre queria muito que a luz estivesse lá. Estava preocupado que seu amigo duvidasse dele. Voltei correndo também para ganhar tempo de encontrar o objeto na posição que estava, né, que eu deixei lá. Andei uns 10, 15 minutos, comecei a avistar de novo a luz no mesmo local. Os dois se aproximavam de um perigo que não parecia deste mundo. A luz estranha continuava no lugar e eles não mediram consequências para investigar o que estava acontecendo. Alexandre dirigia sozinho por uma estrada vazia. Assim que viu algo que descreveu como um prato voador, decidiu voltar à cidade para procurar alguém para acompanhá-lo. Percorreu Santa Isabel inteira e encontrou Floriano, seu mecânico e amigo, que estava em um velório. Ele decidiu acompanhá-lo até o local da aparição, mas eles não esperavam o que estava por vir. Quando eu cheguei no ponto de melhor visão mesmo, nós viemos já pela estrada e já deu para avistar alguma coisa, mas não dava para pegar o binóculo e ficar olhando com o carro em movimento, né? Ele já olhou e já ficou meio assustado. Regalou o olho desse tamanho e falou, mas não é verdade mesmo? Caramba, que isso, cara? Peraí, deixa eu ver. Aí seu Floriano, mas não é possível que eu tô vendo e tal, vamos parar para ver. Quando paramos, é aqui que eu parei, melhor ponto de visão. Ele olhou, botou o binóculo, ficou impressionado. Ficamos uns 15 a 20 minutos vendo essa luz lá. Nós notamos que o objeto não modificava mesmo, ele ficou parado, estático, e aquelas luzes girando. Nós ficamos nisso daí uns 20 a 30 minutos, meia hora, mais ou menos. Aí eu falei, sabe da coisa, vamos embora, vamos deixar isso para lá. O que adianta? O que nós vamos fazer? Nós vamos chegar próximo demais, não vai levar a nada também. Não tem como documentar isso. O tempo passava, o objeto continuava lá. E Alexandre tomou uma decisão baseado no que sentia. Daqui pra frente eu não vou mais, Floriano, porque eu já tô com medo, não tô me sentindo bem, sei lá, me assustou. Aí o Floriano, faz o seguinte, então, vamos embora pra Santa Isabel e lá você não vai voltar mais hoje pra conservatória, porque é perigoso, sim, a gente não sabe o que isso pode fazer. O temor que Alexandre sentiu foi tão grande que ele seguiu o conselho do amigo e resolveu não voltar para casa naquela noite. A experiência foi tão forte que não apenas decidiu não voltar sozinho, mas também mudou sua vida para sempre. Sim, privilegiados realmente de ter visto isso. Hoje em dia eu tenho uma outra concepção mesmo de disco voador, o que é realmente o disco voador, né? O OVNI. E se você observar, você vai ver sim alguma coisa diferente, se as pessoas passarem a observar melhor, né? Ao redor. As vastas terras pouco povoadas do território latino-americano guardam milhares de experiências como a de Alexandre e Floriano. Testemunhas privilegiadas e casuais de eventos que a ciência não consegue explicar. Quantos eventos ainda mais estranhos podem estar ocorrendo no continente, diante da solidão da noite? Plantações marcadas da noite para o dia. Figuras complexas.
dúvidas na comunidade científica, testemunhos que narram a presença de luzes. Mas qual é seu significado? Qual sua importância? E, acima de tudo, qual é sua origem? Os agrogramas são figuras misteriosas que costumam aparecer nas plantações. Eu não me atreveria a afirmar como são feitos e nem posso afirmar que são obras de seres de outros mundos. Para mim, são simplesmente um enigma. Não se tem ainda absoluta certeza de que esses crop circles tenham uma associação direta com UFOs. Muito embora, no aparecimento destes círculos, se tem relato de que pessoas têm observado UFOs no céu. Todas as culturas do mundo, em diferentes etapas, quiseram se comunicar com os deuses. Agora, com as evidências encontradas em plantações, pode parecer que são os deuses que querem se comunicar conosco. Digo isso no sentido metafórico. Acredito que este é o problema da busca incessante de saber quem somos e o que queremos. Na minha visão, se existe comunicação entre duas civilizações, a primeira coisa que precisa ser feita é ensinar um alfabeto. E talvez, quem sabe, se houver uma mensagem, em primeiro lugar, é tentar nos ensinar um alfabeto alienígena para que no futuro nós possamos nos comunicar. Decifrá-los, tentar entender o que eles significam, talvez seja tentar decifrar a mensagem de um grupo de civilizações que há muito tempo nos observa. Os agrogramas são um dos maiores enigmas que cercam o fenômeno OVNI. Estabelecer sua origem e significado desafia a comunidade científica. Estamos diante de marcas feitas por seres de outro planeta? Descobrir a verdade por trás das histórias de OVNIs pode ser a prova que nos permite estabelecer se estamos sozinhos ou não no universo. Algum dia o homem poderá dar uma resposta a esse mistério? Quantos eventos ainda mais estranhos podem estar ocorrendo no continente diante da solidão da noite?